Amém, gente. Eu quero trazer uma palavra que nós estamos vivendo nesse tempo, nesse momento que nós estamos. Para quem não sabe, para quem é novo aqui, nós adotamos um filho. Nós temos um filho. E o Senhor, Ele falou isso antes mesmo de Matias chegar. E Matias chegou e ele não está parando de falar. Essa palavra ainda está sendo digerida. Eu acredito que ainda vai ser muito acrescentada, muitas coisas. Mas teve alguns momentos que nós tivemos com Matias que me fez muito pensar sobre Deus conosco. Amém? Senhor é com você, meu irmão. Do primeiro dia de vida, o Senhor é com você. E Matias, eu lembro que quando ele chegou, Matias ele estava tendo umas crises de choro muito grande. Um choro desesperador. E passava para o pai, passava para a mãe, passava para o pai, era desespero. Era um desespero. Eu sei que quem é mãe aqui, quem é pai, já passou por isso, porque toda criança tem um choro desesperador, né? Em algum momento vai ter. E ele, quando chegou, ele teve isso. E Deus falou tanto comigo nesse dia, gente. Porque o primeiro dia de Matias na minha casa, ele não sabia quem a gente era, né? A gente não tinha ainda um relacionamento para que ele confiasse na gente, né? E naquele momento eu me senti tão impotente. Eu sei que todas passam por isso. Mas nesse momento eu senti assim, meu Deus, ele desconhece esse braço, né? Ele desconhece esse cheiro. Ele não sabe o que é essa voz. E, meu Deus, me ajude, Senhor. E eu orava sem cessar naquele quarto. E ele se acalmou. E até hoje, gente, ele não tem esse choro, porque eu já boto ele para dormir orando. E eu sei que essa paz e essa confiança não vem porque ele conhece meu cheiro, a minha voz. Mas é o Senhor. É o Senhor. E eu tenho pedido muito ao Senhor para que Matias conheça o Senhor profundamente antes de conhecer o pai e a mãe dele. Que Matias tenha experiência, né, com o Senhor e a confiança de que ele sempre teve um pai. E nós pegamos a certidão de Matias. Matias nunca teve no registro o nome de um pai. O pai era desconhecido e ele não teve esse registro. E eu não sei quantos aqui sabem, mas isso é uma realidade no Brasil. Nós temos cerca de 1,7 milhões de crianças que não têm o pai em sua certidão, que não sabem quem é o pai. E nós temos outras bilhões de crianças que também são órfãos de pais vivos, que também não conhecem os seus pais, mesmo estando na mesma casa. E eu pude entender da parte de Deus que isso é uma investida do diabo sobre o mundo que nós estamos vivendo hoje. E a paternidade, ela precisa fazer parte da nossa vida, meus irmãos. Quem aqui já falou essa palavra que eu não preciso de pai, você está errado. Você precisa de um pai. E lá em Romanos 8,15... fala, porque não recebestes o espírito de escravidão, porque vivestes outra vez atemorizados. Mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Muitas vezes a gente fala de salvação e a gente recorda de regeneração, a gente fala de redenção, de justificação, a gente fala de santificação, a gente fala de reconciliação, a gente fala de glorificação, mas nós não podemos esquecer que o plano da salvação nos trouxe a adoção. Jesus não veio aqui apenas para perdoar os nossos pecados. Jesus não veio aqui apenas para nos levar ao céu. Jesus veio aqui para recuperar a filiação, a adoção e te fazer filho de Deus. Talvez nós estivemos aqui o tempo inteiro pensando no amor de Jesus e pense mesmo, e foi para o seu bem mesmo, mas ele tinha uma intenção: ser o seu irmão mais velho e te dar um pai. Você tem um pai.
E o Senhor, ele sempre teve em sua mente ter uma grande família. Fale comigo, grande família. E a queda de Adão retirou, roubou o plano de filiação que Deus tinha. Deus tinha um plano. Fazer Adão filho de Deus e ele ter outros filhos. Mas isso foi perdido. Adão, ele caiu, ele abriu mão disso. A queda rompeu a conexão. O homem perdeu a capacidade de refletir plenamente a natureza divina. O DNA espiritual. Existia um DNA espiritual. E foi deturpado, foi comprometido. Mas Jesus veio. Fala para a pessoa que está do seu lado. Jesus veio. E lá em Hebreus 2:11 fala que Jesus, ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Jesus não se envergonha de chamar você de irmão. E lá em Romanos 8:29 fala de imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os irmãos. E eu quero que você pegue isso, porque eu não sei quantos aqui já ouviram falar do unigênito do Pai, sim ou não? O unigênito do Pai. Jesus, ele foi o unigênito do Pai, ele foi o único. Único. Ele desceu como unigênito, mas ele subiu como primogênito. Ele desceu como único, mas ele subiu como o primeiro dentre tantos irmãos. Você não entendeu o que eu estou dizendo? Ele abriu mão de ser o único. Ele era o unigênito do Pai. Mas ele veio aqui para sofrer no meu e no seu lugar. E ele subiu como o primeiro, porque todos nós somos filhos de Deus através de Jesus Cristo. Você pode dizer um amém? E filho não era apenas uma aceitação. Filho é uma transformação. Nós estamos sendo transformados filhos todos os dias. Todos os dias que nós conhecemos o nosso Pai, que nós sentamos à mesa com o nosso Pai, nós somos transformados em ser filhos de Deus. E em João 1:11 fala: veio para que o que era seu, os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos quais crerem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Eu quero que você pegue isso. Deu-lhes o poder. Deu-lhes o poder. Deu-lhes o poder de ser filhos de Deus. Nós temos um poder de sermos feitos filhos de Deus. Então, não fala apenas de sermos aceitos, fala de uma transformação, porque o poder transforma. Fala de receber um novo DNA, fala de um novo nascimento. Gálatas 4, verso 4 ao 7, fala assim: vinde, porém, a plenitude do tempo. Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar o que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro. Existe o Espírito da adoção. Assim como existe o Espírito da orfandade. Porque o diabo sempre vai querer vir de contra ao Senhor. O Senhor tem o Espírito da adoção, meus irmãos, o qual nos convence que nós somos filhos. Mas o diabo também age como o Espírito da orfandade, dizendo para nós que nós não temos um pai.
E mesmo que a gente possa reconhecer que temos um pai, nós vivemos como órfãos. Nós temos atitudes, nós temos sentimentos, nós temos tristezas, ansiedades, como se a gente não tivesse um pai. Alguém aqui já teve um filho que, antes de dormir, perguntou assim ao pai: pai, tem comida na despensa? Pai, olha, você marcou o meu médico? Normalmente o filho não pergunta essas coisas, porque o filho já espera que o pai vai resolver. O filho que tem pai dorme tranquilo, porque sabe que o pai irá prover todas as coisas. Muitas vezes os filhos não sabem nem das dificuldades, não sabem nem do que realmente está passando, das lutas, dos desesperos, mas ele vai ter o leite, ele vai ter o pão, ele vai ter o remédio, ele vai ter. Por quê? Porque ele sabe que tem um pai. Nós temos um pai, mas temos preocupações de órfãos. Temos desesperos de órfãos. Temos carências de órfãos. A orfandade está vindo com um sentimento forte dentro de nós, como uma raiz de muitos problemas na nossa vida. Lá em 1 João 3,9 fala assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus, porque é adotado pelo Senhor. Existe um novo código genético disponível para mim e para você que nasceu novamente. O Senhor tem um novo código genético te dando uma filiação. E nós somos filhos agora. Você é filho hoje. Você é filho agora. Não tem depois, não tem quando Jesus voltar, quando Deus voltar no céu. Não, você é filho aqui, agora. Na sua condição, nas suas necessidades, na sua história de vida. Você é nascido de Deus e tem um pai. E você é filho. 1 João 3 fala: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por esta razão o mundo não nos conhece, portanto não o conhece a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus. Olha o que a palavra diz, amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Somos filhos agora mesmo. Agora você imagina aquela situação pior possível que você passou e você lembrar: eu sou filho agora mesmo. Imagine naquela situação que você se desesperou e que hoje você conquistou. Se você pensasse: mas eu sou filho agora mesmo. Será que isso muda alguma coisa? Será que o seu dia muda? Será que seu humor muda? Será que sua confiança muda? Será que a sua postura muda quando você lembra: eu sou filho agora mesmo? Mas eu não estou falando de um pai que erra. Eu não estou falando de um pai que abandona. Eu não estou falando de um pai que esquece. Eu não estou falando de um pai negligente. Eu não estou falando de um pai que te frustra. Eu estou falando no pai que pode todas as coisas. Você é filho agora mesmo do pai que pode todas as coisas. Mas o espírito da orfandade tem nos impedido de ver e entender que nós somos filhos agora mesmo.
filhos agora mesmo. Romanos 8:17. Vocês vão entender que vocês têm que ler Romanos, viu, minha gente? Leiam Romanos. Romanos 8:17 fala assim: ora, se fomos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. E se filhos, também herdeiros. E falando um pouquinho sobre herança, lá em Lucas 15, todo mundo aqui sabe a história do filho pródigo. Eu sei que você já sabe, de cor salteada, amém? A história do filho pródigo. E, na verdade, os dois filhos estavam de olho na herança. Não foi apenas o filho que saiu. O filho que ficou também revelou isso. A diferença é que um saiu de casa e o outro ficou. Mas o irmão, quando voltou, o filho pródigo, quando voltou, o outro irmão foi e chegou e disse assim: pai, você vai fazer tudo isso? Vestes novas, festa. Você matou um cabrito. Mas você nunca me deu isso. E o pai respondeu: filho, tudo que eu tenho é teu. O que é um cabrito para quem possui um rebanho inteiro? O que é uma festa para quem vive dentro do palácio? O que é uma roupa para quem tem acesso todos os dias do pai, do rebanho, do palácio, da mesa, da presença do pai? O que é um cabrito? Muitos de nós vivemos assim, olhando para a herança. Ah, tudo posso naquele que me fortalece. Ah, o Senhor pode todas as coisas. A gente quer ter. O que é que Ele tem? Jesus, o que é que você tem para mim? Me dê. Não é o cabrito, mas é uma casa, mas é um carro, mas é o dinheiro, mas é um trabalho. Muitas vezes a gente olha para o nosso irmão do lado e pergunta: por que eu não tenho o que ele tem? Ah, Senhor, por que você deu para o meu irmão e você não me deu? Eu dizimo. Eu estou na tua igreja. Na verdade, é que os filhos que não pertencem e que não entendem filiação, eles estão preocupados com a herança, a ponto de não usufruir a presença. Quantos filhos esperando para os pais morrerem para ter uma casa, para ter um carro, para usufruir da herança, mas não usufruir da presença? E quantos de nós estamos assim com Deus, o nosso Pai? Querendo e não usufruindo da presença. Perguntando: Senhor, por que você não me deu isso? Por que você não me deu aquilo? Porque nós estamos achando que pai era para dar herança, é para dar algo. Mas pai é para ser presente. Pai é para mesa. Pai é para instrução. Pai é para correção. Pai é para deixar a ausência de lado e se fazer presente. E Deus é esse pai que não só te dá uma casa, um carro, mas Ele quer ser presente. Ele quer sentar na tua mesa. Ele quer te instruir. Ele quer fazer você não errar. Nós já somos abençoados por todas as coisas e nós temos muitas palavras de Deus para isso. Mas a paternidade não é para te dar alguma coisa. A paternidade é para ser presente. Eu vou trazer um outro texto polêmico e desafiador, que fala da mulher cananeia. E está lá em Mateus 15, 21 ao 28. É muito forte e nós podemos falar sobre muitas coisas nesse texto, mas eu quero falar sobre o assunto que nós estamos retratando aqui. E lá em Mateus 15, 21 a 28. Eu queria água. Estou digerindo também aqui, eu preciso... Mateus 15, 21 ao 28. Vamos ler? E fala assim:
Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim? Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando, rogaram-lhes: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e a adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondeu: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Aqui fala de uma missão e de uma ordem que Jesus veio, assim como ele falou para aquela samaritana, e ele disse assim: olha, a salvação vem pelos judeus. Existia uma ordem, nós acreditamos nisso, que existia essa ordem, vinha dos judeus para todos. A adoção de Jesus foi conquistada na cruz. Amém ou não amém? A adoção de Jesus foi conquistada na cruz. E nesse momento, existiam os não filhos. Jesus fala disso, e foi muito pesado, porque ele falou assim: eu não vou tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. Mas ela não se revoltou, o orgulho e a soberba não veio não, aí não. Ela disse: Senhor, eu entendo o meu lugar. Eu não quero tirar o lugar dos filhos. Mas venhamos e convenhamos que os filhos estão desperdiçando, jogando fora, deixando cair. E Jesus estava falando assim: olha, não é porque você tem acesso à casa de Israel que você faz parte da família. Não é porque você tem acesso a esse lugar que você é participante e pertencente a isso. E ela fala assim: mas Jesus, cura minha filha com essas migalhas que os filhos estão desperdiçando. Cura minha filha com essas coisas que eu fico aqui embaixo da mesa, embaixo dessas pessoas aqui, só pegando os que jogam fora. Só os restos, só as migalhas, só aquilo que as pessoas não têm dado valor, aquilo que os filhos não têm valorizado, deixado ir, jogado fora, desperdiçado. Cura minha filha apenas com essas migalhas. Olha, essa mulher, mesmo não sendo filha, entendia quem Deus é. Porque ela falou assim: filho de Davi. Ela não era filha, mas ela sabia que o filho de Davi podia curar a sua filha. Primeiro nós precisamos reconhecer quem Deus é. E com isso Ele vai nos revelar quem nós somos. E isso tem muito poder. Porque existe poder em ser filho de Deus. Ela falou: não quero violar os direitos dos filhos. Mas olha, isso que eles não estão valorizando. Isso aqui, como nós estamos agora, meus irmãos. Nós estamos agora aqui entre irmãos, escutando da palavra de Deus, usufruindo da presença do Senhor, que os nossos irmãos estão atraindo. Muitos desperdiçam isso. Muitos estão em casa agora, muitos estão no shopping, no cinema agora. Quantas vezes desperdiçamos a presença? Quantas vezes o Senhor quis derramar mais e a gente: não, basta, já estou cheia. Amanhã eu pego um pouco mais. Quantos de nós desperdiçamos? Então damos valor à presença do Pai na nossa mesa, abençoando o pão de todos os dias, achando que o nosso dinheiro está comprando alguma coisa. Desperdiçamos o poder do Senhor. Recorremos primeiro a remédio, a médico, antes do Pai. Desperdiçamos. E essa mulher, mesmo não sendo filha, ela reconheceu o valor da mesa. Essa mulher, mesmo não sendo filha,
sabia tanto o poder que existe em ficar na mesa da presença do Senhor, que ela ficava com as migalhas, ela ficava nos pés dos filhos, ela ficava escondida na mesa, ela ficava abaixo da mesa, como um cachorro. Porque ela reconhecia que aquelas migalhas fariam alguma coisa. Agora, se essa mulher, que não era filha, que recorreu às migalhas, obteve salvação, obteve libertação, imagine eu e você, que somos filhos de Deus, que temos livre acesso, que temos o Senhor na nossa mesa, que temos a presença. Mas estamos como esses filhos que não reconhecem, que não valorizam, que não usufruem da presença. Quantos de nós estamos sendo esse filho que quer a herança, que quer a bênção e que desperdiça a presença, e que não usufrui da presença, da instrução, do poder, do milagre? Ah, meus irmãos, quando entendermos o que é assentar na mesa do Pai e usufruir do direito de filho, vamos saber o que está disponível para mim e para você. Vamos saber e vamos parar de pegar migalhas. Vamos parar de invejar o nosso irmão que tem um carro melhor que o nosso. Quando sentarmos na mesa e nos sentir filhos de Deus. Filhos de Deus. Nós precisamos parar de fazer muitas vezes como essa mulher que sabia quem Deus era, mas não sabia quem ela era. Quantos de nós sabemos e reconhecemos o poderio do Senhor, mas não nos posicionamos como os filhos de Deus e perdemos muitas coisas? Ela reconheceu o valor da mesa. Mas nós não estamos compreendendo todos os dias o valor da mesa, o valor da presença. A presença de Deus. Simplesmente estamos orando para a herança, não estamos usufruindo da mesa, do banquete, do palácio, da presença disponível para aqui, para agora. Agora, somos filhos, agora. Tem presença de Pai, agora. Nós precisamos usufruir da mesa da presença e entender que o Pai está aqui e agora, com o Filho, aqui e agora. E Jesus, como sempre, trazendo seus exemplos, Jesus sim sabia que era filho. Jesus sim levava a identidade de filho. Jesus sim, todas as vezes que Jesus orava, ele orava Pai, Abba. Ele se achegava ao Senhor dizendo, meu Pai. Não era um Deus distante, era Pai. Ele também nos deixou uma oração do Pai Nosso. Todas as vezes. E olha, Jesus sofreu muitas coisas aqui. Muitas pessoas falaram mal de Jesus. Às vezes a gente está no meio dos pastores, dos apóstolos, e tem gente que confunde, né? Apóstolo, pastor, eita, pastor. Aí tem pastor que diz assim, não sou pastor, sou apóstolo. Aí tem gente que adquiriu pós-doutorado, aí fala, doutor, não, sou pós-doctor. Né? Está sempre se defendendo, sempre colocando títulos, sempre colocando algo para dizer assim, não, eu estou melhor. Agora imagine Jesus sofrendo tantas coisas, porque existiram muito maldizentes. Falaram coisas absurdas de Jesus. Em nenhum momento Jesus disse assim, não fala isso não. Eu sou o mestre, eu sou o Messias. Não. Ele não precisava se defender. Mesmo em meio à solidão, ameaças, maldizentes, ele sabia o poder de ser filho. Ele não justificava nada. Porque ele sabia, eu sou filho de Deus. Antes de qualquer missão, antes de qualquer milagre, antes de ser reconhecido como o Salvador, ele chegava e dizia, Pai. Porque a identidade de filho
era antes de todas as coisas. Porque o poder de ser filho de Deus dava direito dele a muitas coisas. Jesus, ele foi perseguido pelos judeus porque ele falou que era filho de Deus. Olha, vai pegando aqui. Os judeus eles não conseguiam admitir. Ele está falando que ele é filho de Deus. Ele foi perseguido porque ele disse que era filho de Deus. Quando Jesus foi tentado, ele foi tentado porque ele era filho. Porque o diabo falou assim: se tu és filho de Deus. Veja o que o diabo tinha com a paternidade desde sempre. Veja a perseguição, o desespero, o medo que o diabo tinha em você descobrir que tem um pai. Querendo pôr em dúvida a filiação que Jesus tinha. Mas Jesus sabia quem era o pai. Jesus sabia. Ele respondeu tudo certinho porque ele sabia. Eu sou filho aqui e agora. Em todos esses momentos ele entendeu, ele sabia. Eu sou filho aqui e agora. Ele não precisou defender a sua identidade, porque ele sabia que ele era filho. Acima de todas as coisas, ele sempre foi filho de Deus. E a única vez que Jesus ele falou com Deus sem chamar o nome Pai, sem chamar o nome Abba, foi na cruz. Porque ele falou: Deus meu, por que me abandonaste? Essa foi a oração que Jesus não chamou Deus de Pai. Porque ele assumiu a nossa condição de órfão. E nos deu algo que nunca iríamos conquistar um dia. Que é ser filho de Deus. Naquele lugar. Ele disse: por que me abandonaste? Mas ele sabia que o Senhor não ia abandonar. Mas ele se colocou no meu e no seu lugar. Para dizer: hoje eu não sou mais unigênito. Eu sou o primogênito dentre muitos irmãos que hoje têm o poder, o direito de ser filhos de Deus. Filhos de Deus. Deu-nos o poder de sermos filhos de Deus. É por isso que o maior ataque do diabo é a família. É por isso que o maior ataque do diabo é contra o pai e o sacerdote da casa. É por isso que o diabo quer tirar a referência da paternidade para comprometer o relacionamento com o Abba Pai. Quantos têm dificuldade de falar a palavra pai? Quantos têm dificuldade de falar pai, eu te amo? E, gente, eu estava me lembrando de um dia, já estava casada. Eu saí, meu pai me pegou em algum lugar. E eu não sei você, mas eu quando casei, eu realmente, eu entendi assim, não, meus pais agora não têm mais nada comigo, eu tenho que me virar. Eu tinha muito isso. Eu tinha vergonha de pedir, pai, me pega em algum lugar. Não, agora é ser meu serviço para me pegar e resolver meus problemas. Eu era muito assim, eu sou muito assim. E teve um dia que meu pai ligou e disse assim: filha, vamos lá no hambúrguer que ele mais gosta, né? E ele, vamos lá. E eu não entendi, né? Pai, vamos, eu pago. Gente, eu não sei explicar, mas me deu uma vontade de chorar tão grande, me veio um negócio assim, começou a indagar e eu, meu Deus, eu comecei a estranhar, né? Porque, meu Deus, que coisa simples. Meu pai me chamou para comer um hambúrguer, ele disse: eu pago. E eu, meu Deus, eu tive uma vontade de chorar, eu fui, eu fiquei destreinada porque ele pagou para mim. Porque eu já tinha entendido, não cabe mais isso, né? Eu ficava toda destreinada. Ele nem sabe, ele deve estar escutando isso. Que é o quê, filha? Mas ali eu entendi que talvez a gente desaprenda a ser filha, né? A gente perde o costume de ser filha. E, gente, eu tenho um marido maravilhoso, eu tenho bons amigos, eu tenho família. Nada me falta, mas sair com meu pai é o meu pai.
Eu podia sair com qualquer pessoa, mas essa vontade de chorar, esse negócio que veio, foi dizendo assim, meu Deus, eu vou ficar idosazinha, mas eu preciso do meu pai. Sabe? Eu não sei se você teve essa experiência. Eu sinto muito por não ter. Mas eu quero dizer, o pai tem uma mesa contigo todo dia. E é Ele que paga todas as coisas. É Ele que providencia tudo que está na tua mesa. É Ele que te dá todas as coisas. Ele quer ser teu pai. Ele não é um Deus distante. Ele é um Deus que provê tudo. Ele te protege daquilo que você nem um dia soube. A gente passa por livramentos, meus irmãos, que a gente nem sabe que passou, mas a gente passou porque Ele nos livrou. Porque nós temos um pai. Você precisa desse pai. Eu não sei em que lugar você está. Eu não sei qual a independência que você tem. Eu não sei o seu orgulho, a sua soberba. Eu não sei a sua independência. Eu não sei qual o limite que você chegou. Eu não sei quantas coisas você alcançou. Pode ser muitas. Você pode ser uma pessoa muito importante. Você pode ter muitos dinheiros. Você pode ter muitas conquistas. Mas você precisa de um pai. Você precisa ter um pai. E, gente, eu li um versículo que estremeceu o meu coração. Que está lá em 1 João 2:22. Meu Deus, eu preciso correr. 1 João 2:22, que fala assim. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o... Bora ler? Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o que nega. Gente, o espírito do anticristo já está entre nós. E dentro disso está o espírito da orfandade, o qual não reconhece e nega pai e filho. Perceba que ele não está falando que o anticristo é aquele maior pecador que existe no mundo. Ele não está falando aqui, não, o anticristo é aquele que tem tantas outras coisas ruins. Não, ele está falando aqui que é o que nega o pai e o filho. Aquele que não reconhece Deus como pai está suscetível ao espírito do anticristo. Aquele que não reconhece Deus como seu pai está vulnerável ao espírito do anticristo, vivendo com a mentalidade da orfandade. O diabo não está preocupado com os que creem em Deus. Ele crê em Deus. Ele não está preocupado com a sua fé. Ele não está preocupado com o que você acredita que ele pode fazer. Ele está preocupado de você ser órfão. Você pode crer em Deus, você pode vir para a igreja, você pode estar entre os irmãos, você pode ler a Bíblia, você pode fazer todas as coisas. Mas o diabo só não quer uma coisa: que você seja filho de Deus. A luta do diabo é nos fazer órfãos. Ele quer um mundo de órfãos. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele nos deu o poder. Ele nos deu o poder de sermos filhos de Deus. O diabo tem poder sobre aquele que não tem a paternidade e a filiação de pertencer a um pai. Nós estamos nos preocupando com muitas coisas, meus irmãos. Mas tem algo essencial entre nós: paternidade. E eu quero falar com você, pai. Eu quero falar com você que representa parte de Deus aqui na terra. Eu e meu esposo, nós somos líderes de jovens e adolescentes. E nós temos uma grande geração de órfãos. E que a orfandade é a raiz.
se não de muitos, de todos os problemas dessa criança. Órfãos de pais vivos, órfãos que não têm pai, órfãos de ausência. E o diabo está se aproveitando disso, para que os seus filhos se percam no mundo, tudo porque não tem um pai. Eu estou agora cursando psicologia. E a raiz de vários problemas sempre remete à falta da paternidade. Porque com isso, o diabo ele agiu de geração em geração. Porque um filho que não teve um pai, será um pai que não vai conseguir ter um filho. E assim vai de geração em geração. Pais que não tiveram pais e não vão ser pais. Filhos que não tiveram pais e não conseguem ser pais. E hoje nós estamos vivendo em um mundo de mulheres fortes e homens fracos. De muita gente falando, mãe é mãe. Mãe é mãe, como assim? Eu não sou essa mãe que eu acho que eu sou mais importante que o pai, não. Me desculpe você. Mãe não é mais importante que pai, não. Vão me crucificar, mas eu até acho que o pai é mais importante que a mãe. Porque eu sei que o pai está aqui para representar o próprio Deus. Esse negócio lá em casa, eu vejo hoje em dia a mãe disputando com o pai. Hoje em dia eu vejo que tem muitas mães abraçando seus filhos como seu tudo. Mais importante que o marido, mais importante do que qualquer outra coisa. Talvez porque não teve um pai. E está com um filho, dando tudo. Para ter a confiança de alguém com você. Mulheres criando filho para ela mesma, preenchendo o vazio, anulando, diminuindo a paternidade, tirando o respeito do pai, tirando a autoridade do pai, porque quer disputar esse lugar, porque está fazendo filhos de fantoches para conseguir o que quer. Mães que quando na verdade tem o espírito da orfandade, a carência enorme agindo, usando os filhos para ser preenchida, para se tornar completa, porque não encontrou um pai. E homens fracos e inseguros, que não assumem o seu papel de sacerdote, de homem da casa, deixando um lugar confortável para mulheres fortes agirem, decidirem, dar ordem. Homem esperando o comando da mulher. Homem que achando que homem tem que ser musculoso, vaidoso, perfumado, com mão de moça, com calo de academia. Tomando coisa porque acha que ser homem é isso. E os filhos crescendo e vendo a autoridade da mãe e a fragilidade do pai. Papéis invertidos. Gerando novas mulheres fracas, novos homens. E aí o circo pega fogo para o diabo fazer o que quer. O que quer. Porque aonde não tem sacerdócio, aonde não tem paternidade, tem ação do diabo, tem vulnerabilidade, tem facilidade, tem campo aberto para o diabo fazer o que quer. Existe uma pesquisa, existiu essa pesquisa, de algumas frases de pessoas que não têm pai. E essas frases são: não sei quem eu sou. Eu sou aquilo que eu faço. Eu sou os meus erros. Eu não sou igual ao outro. Porque se compara. São pessoas que precisam de aprovação dos outros. São pessoas que não se sentem amadas. São pessoas que vivem tentando merecer amor. São pessoas que se esforçam demais para as pessoas amarem. Tudo porque não tem o amor de um pai.
Porque o pai lembra de comprar o pão, mas esquece de sentar na mesa. O pai lembra de comprar o pão, mas esquece de sentar na mesa. São filhos que chegam aqui desesperados. Um dia desse chegou um adolescente e disse: estou na prostituição. Estou me vendendo. Um dia sim, um dia não, eu me vendo para ter dinheiro. Essa adolescente chorava aqui. Ela veio até aqui atrás de mim para falar isso. Porque ela não aguentava não falar para ninguém. Ela morava com o pai e a mãe. Mas eles não sabiam não. Porque compravam um pão e não sentava na mesa. Quantos pais não sabem o que os seus filhos passam? Não sabe o que se passa pela cabeça do seu filho? Como é que tem um filho querendo se matar e o pai não sabe que tem esse sentimento ali? A orfandade gera performance, mas a filiação gera descanso. Tem muita gente vivendo performance aqui. Dizendo que está tudo bem. Dizendo que é muito amado. Dizendo que é muito reconhecido, que é muito empoderado. Mas é performance, porque não se sente amado. A paternidade vai tirar esse esforço de sermos amados por todos. Porque nós somos amados por Deus. Ei, você é amado por Deus. Para de mendigar amor. Para de mendigar atenção. Para de ir atrás dos prazeres da carne. Porque tudo isso é um buraco de orfandade. Orfandade. Tudo vai mudar quando a tua identidade de filho for real. O louvor pode ir subindo. Tudo vai mudar quando tua identidade de filho for real. Eu quero dizer para você uma coisa. Hoje Deus não estará apenas oferecendo bênçãos para vocês. Deus não estará aqui prometendo carros e cavalos, mas Ele está oferecendo filiação. O Senhor não está aqui chamando para você viver de migalhas. O Senhor está chamando para você sentar na mesa. O Senhor não está aqui te chamando para viver como órfão. Ele está aqui para você receber o espírito de adoção. Você não precisa mais correr para ser amado, porque você entende que o próprio amor te amou e te ama. Você não precisa conquistar um lugar na casa. Você pertence à casa. Você não precisa entregar um título. Você precisa sentar na mesa e usufruir da presença de Deus. Não como o irmão do filho pródigo. E não como o filho pródigo fugindo. Mas estar aqui, olhando para as bênçãos, não quer dizer que você pertence a um pai. Nós precisamos usufruir. Porque a maior conquista que nós temos não é porque os nossos pecados são perdoados. A maior conquista é porque nós somos filhos de Deus. A maior conquista não é o que você tem nas suas mãos. A maior conquista foi conquistada na cruz para te fazer filho de Deus. O buraco da paternidade, o espírito da orfandade, está te colocando em posições que não é tua. Está te trazendo sentimentos, emoções, fraquezas, ansiedades que também não são tuas. Porque quem senta na mesa com o pai tem confiança que ninguém tem. Ninguém tem. E eu queria ler mais uma vez com vocês. Eu queria ler mesmo com vocês tudo. Que está lá em Romanos 8, verso 13. E eu quero que você leia. Amém ou não amém? Vamos ler um pouquinho? Leia entendendo, em nome de Jesus. Fala assim: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis.
Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez, atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos... Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. 18. Vamos até o 23. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que o sujeitou. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Toda a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Nós não somos criaturas, nós somos filhos de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Aquele povo do Egito passou 40 anos no deserto. Sabe por quê? Porque a mentalidade de escravos ainda estava nele. Eles estavam livres, eles foram libertos, mas eles queriam voltar para a escravidão, porque existia a mentalidade de escravos. Eles precisaram passar 40 anos no deserto para entender que eram livres. Talvez eu e você vivemos desertos porque não entendemos a filiação e a paternidade do Senhor. E estamos com a mentalidade da orfandade regendo a nossa vida. E nós precisamos passar por coisas para que a gente entenda que nós somos filhos aqui e agora. A mentalidade da orfandade rodeia sobre nós, da carência, da necessidade de aprovação, da ansiedade, da depressão, da falta de pertencimento. A solidão rege a nossa vida. O medo de estar só, o medo de ser desaprovado, o medo de não ser amado por pessoas. Tudo isso vem da mentalidade da orfandade. Porque quem tem Deus como Pai não precisa de mais nada. Pelo contrário, diz que o mundo nos odeia. Pelo contrário, nós somos inimigos desse mundo. E porque nós estamos tão cansados, tão sobrecarregados, correndo atrás de títulos, correndo atrás de reconhecimento, correndo atrás para ser amados, pegando migalhas de amor, migalhas de atenção. Quando tem um pai sentado à tua mesa, tem um pai sentado na tua mesa, querendo que você usufrua da presença de um pai. Essa história de amor já está tão sem valor. O impacto de dizer que você tem um pai parece que nem é tanta coisa assim. Porque a tua referência talvez não foi boa. Quando a gente descobrir, como a palavra de Deus diz, o poder de sermos filhos de Deus. Ah, meus irmãos,
Quando eu cheguei com o Matias na minha casa, eu soube da história dele. Ele revela quem nós somos. Uma pessoa que talvez os outros não queriam. Que não tinha nada e nem ninguém. E de repente, ele chega em uma casa que não falta nada. E de repente, ele tem um pai. E de repente, ele tem uma mãe. Com ânsia de ser pai e mãe. Com um amor que transborda. Com uma igreja preparada para amá-lo. Com uma família preparada para amá-lo. E de repente, ele tem tudo. E agora ele é filho, aqui agora. Ele tem a proteção, o sacerdócio de um pai. Ele tem uma mãe que ora. O DNA de Matias está sendo transformado agora. Nesse choro, nesse desespero que ele tinha, eu falava: filho, você é tão amado, filho. Todos os dias, quando Matias acorda, eu digo: filho, você é tão amado. Mas ele só sabe que ele é amado porque ele senta na mesa. Porque ele tem a presença de um pai, de uma mãe. Ah, meus irmãos, está faltando a gente desvendar o amor de Deus Pai, que nos dá todas as coisas. Do que você precisa. Matias não pensa no que ele precisa, ele só tem. E eu quero dizer para você, e de repente, você é filho de Deus. E de repente, quando você desvenda o poder de ser filho, você tem tudo. E quando você descobre que você tem um pai, você descobre: meu Deus, eu tenho tudo. Eu tenho todas as coisas. Não me falta nada. Eu não me preocupo mais, porque eu tenho um pai. Eu não tinha nada. Eu não tinha ninguém. Eu não sentia amor. Mas agora eu tenho todas as coisas. Porque a palavra de Deus diz: ah, o Senhor é o meu pastor. E nele eu não terei falta. Na presença eu não terei falta. Na mesa eu não terei falta. Do que você tem falta, meu irmão? Do que você tem falta? O que aprisiona a tua alma? A tua necessidade? A tua ansiedade? O teu desespero? É porque te falta um pai. Ah, meus irmãos, eu tenho visto como é curador meu esposo ser pai. Como é curador ele ser um pai. Como Deus tem usado o Selmo para curar Matias. E como Matias tem sido usado para curar Selmo. E eu digo: filho, você tem um pai. Todas as vezes que Selmo chega em casa, eu falo: filho, o papai chegou. O papai chegou. O pai chegou. E o pai está aqui.
honra estar aqui. Abba, Abba, vem sobre nós. Espírito de adoção, vem sobre nós aqui, Senhor. Ah, Jesus, você conquistou isso. Ah, Jesus, você hoje é o primeiro. Você não é mais o único. Porque nós somos filhos. Nós somos filhos. Será que você pode chamar pelo seu pai agora? Se você não sabe mais, se você não consegue mais falar a palavra pai, será que você pode chamá-lo agora? Pai, Pai, nos faz filhos nessa noite. Nos faz filhos, Senhor.